Shalom, queridos. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso devocional da manhã, onde estamos no livro de Hebreus. Que o Senhor possa estar abençoando sua vida e trazendo um entendimento da sua palavra ao seu coração. Hoje entraremos no capítulo 9 da carta de Hebreus e vai ser poderoso. Nós estamos estudando aqui agora a respeito da imperfeição da primeira aliança e a nova aliança no sangue de Yeshua, ele como o mais perfeito tabernáculo. Então, já vai compartilhando essa live aqui com as pessoas que você ama, seja um semeador, e não esquece de estar chegando por aqui, também curtindo esse vídeo. Se é a primeira vez sua por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você possa participar e ser lembrado. Vamos lá, então. Espero que você tenha compartilhado aí. Mais pessoas estão chegando por aí. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Vamos para o capítulo 9 do nosso devocional de Hebreus. Olha só. Ele tem uma continuação, né? Eu vou ler um pouquinho um verso anterior do capítulo 8, o verso 13, que diz assim: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, lembra que ontem, no final, nós estávamos falando que a aliança aqui não está falando de alguma coisa que acabou, mas está falando de uma coisa velha que terminou, tá? Porque quando se fala em velha aliança e nova aliança, as pessoas entendem que uma anulou a outra. Não é uma questão de anulação, mas de complemento. Uma completou. O que se envelhece está perto de acabar, ou seja, vai acabar aquela aliança no sangue de animais e vai começar uma nova aliança no sangue de Yeshua. É isso que está acontecendo por aqui. Amém? Vamos lá. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Está falando que a antiga aliança, a primeira, também tinha ordenanças de culto divino. Está falando também, está dizendo que essa de agora pega as nuances da palavra. Ó, já pega a tua caneta e faz anotações. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino. Ele está dizendo, ora, a primeira também tinha ordenança de culto divino. Ele está querendo dizer, subentende-se aqui na língua, isso aqui não é nem revelação, isso aqui é língua portuguesa. Subentende-se que se a primeira também tinha ordenanças de culto divinos e um santuário terrestre, a segunda também tem ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Amém? Conseguiu compreender isso? A primeira coisa que você precisa saber aqui, tanto a antiga quanto a nova tem ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo, verso 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da preposição, ao que se chama de santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Que havia o véu ali, e que não podia passar, a não ser uma vez por ano, o sumo sacerdote. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ele está falando, tem muitas coisas aqui sobre esses querubins que estavam um de frente para o outro, fazendo sombra com as suas asas no propiciatório, que era o lugar onde era pingado o sangue para expiação anual em Yom Kippur. As asas dos querubins faziam estendidas, junto com a base da arca formava um triângulo. E aí você vai ver que o sacerdote, até na hora de dar a bênção sacerdotal, ele fazia esse símbolo aqui. Ele abria esse símbolo aqui, fala do Shin. O Shin é uma letra que representa o nome de Deus. Vou pegar aqui na maior. Essa letra aqui, ó. Então, quando você faz isso aqui com a mão,
você está fazendo essa letra. Então, o sacerdote, quando fazia assim, ele fazia para dar a bênção, né, sacerdotal. Ele associava a mão e fazia o símbolo, lembrando das asas da Arca da Aliança com a base, e formava um triângulo. Por que será que o triângulo é tão usado no ocultismo? Porque ele é um portal. A Arca da Aliança era um portal aonde Deus se manifestava. Ele dizia assim: do meio dos querubins falarei contigo, sobre o propiciatório. Olha aí. No meio dos querubins, claro que aqui ele não está fazendo o triângulo que eu estou explicando para vocês, mas está fazendo o portal que se abria na Arca da Aliança. Tá? Então você consegue ver aqui, vai conseguir imaginar. Os querubins não estavam como está nessa foto aqui, né? Porque as asas deles estavam estendidas assim. E daí fazia esse formato. E no meio desse triângulo, né, desse sinal aí, se abria um portal onde Deus vinha falar e recebeu o sangue que era derramado no propiciatório. Olha que coisa poderosa isso, né? Verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. O primeiro tabernáculo é a primeira parte, onde estava a mesa, candelabro, tá? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Então, na primeira parte do tabernáculo, olha só, lugar santo, aí tem o lugar santíssimo, tá? O lugar santo tinha um candelabro, tinha a mesa, você vai ver, e o incensário, e no lugar santíssimo a Arca da Aliança. Ele era dividido, você vai ver um pano mais escuro aqui, ó, que está só mostrando que ele era todo fechado, ali está aberto para você entender, tá? Então, aqui nessa primeira parte, que tem a mesa, os pães eram trocados, o candelabro era aceso, o incensário era colocado incenso. Todos os dias entravam sacerdotes para trabalhar e fazer o serviço diário ao Senhor. Agora, lá no Santíssimo Lugar, onde está a Arca da Aliança, uma vez por ano apenas entrava o sumo sacerdote. 7. Mas no segundo, que é aquele ali que eu mostrei para você, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, sem sangue, não sem sangue, ou seja, tinha que levar um sangue da propiciação, oferecia por si mesmo e pelos pecados, e pelo povo, né, pelos pecados da ignorância do povo. 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o primeiro tabernáculo estava na terra, o caminho não estava aberto. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, nesse tempo presente que está falando, o tempo que o santuário estava em pé. Então, era necessário, queridos, que oferecessem sacrifícios, oferecessem sangue de animais. Olha a antiga aliança. Tinha um tabernáculo que representava Yeshua e representava a nossa vida. E nós estamos em Hebreus capítulo 9. Tá? Agora, entrando no verso 11. Olha que coisa interessante. Então, esse tabernáculo, que era símbolo de Cristo, o mais perfeito tabernáculo, que nós vamos ler agora, e que é o símbolo da nossa vida, então, você vai ver que ele era uma demonstração. Havia um culto, lá no primeiro versículo, também havia uma ordem de culto divino e ordenanças, né? Mas não eram completas, porque estavam no sangue de ovelhas, bois e bodes. Então, toda vez tinha que ser feito de novo, oferecendo dons, oferecendo sacrifícios e oferecendo serviço.
ao Senhor. Mas na ineficiência do sangue era necessário que se renovasse de tempo em tempo, diariamente e anualmente por todo o povo. Mas isso não era completo, porque a antiga aliança estava em sangue de animais. Grava isso. A antiga aliança estava em sangue de animais. E as pessoas tinham que comer do sacrifício. Ó, havia serviço, havia dons, que são os presentes, haviam sacrifícios, havia sangue e havia comida. Tudo isso acontecia no antigo tabernáculo, certo? Era necessário fazer. Verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso aqui é poderoso demais. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, escuta isso, estamos no 13. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Marque esse 14. Circula ele aí, sublinha. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o primeiro testamento havia um sentido de morte debaixo da transgressão. Agora, no Novo Testamento, eles têm uma promessa de uma herança eterna, porque toda transgressão já foi punido em Cristo. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e recebe os bens futuros que ele está falando aqui. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. O Antigo Testamento não constava a sua vida, por isso foi necessário um novo. O Antigo Testamento estava debaixo da força da lei. Desobediência causava a morte. O Novo Testamento, toda desobediência já causou a morte de Yeshua. Ele morreu pela sua desobediência, não pela dele. Certo? Isso em nada anula a força da lei. Simplesmente deu um destino condenatório para toda transgressão. Enquanto a lei apontava para Cristo, ou seja, apontava para alguém que era necessário pagar. Nós não poderíamos. Então veio Cristo. Agora, em Cristo, toda a lei foi cumprida. Eu não penses que vim anular a lei. Vim para fazer cumprir. Então, Yeshua pega a lei que é santa, justa e boa e cumpre na sua própria carne, para que eu e você pudéssemos entrar nesse santuário, que é Ele mesmo, sem culpa e sem pecado, feito uma redenção eterna. Amém? Espero que você esteja entendendo. Vou ler o 15 de novo. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque senão eles tinham uma promessa, porque testamento é herança, queridos. Testamento regula uma herança.
Deixa eu explicar de novo para você. O Antigo Testamento tinha uma herança. No Primeiro Testamento nós não estávamos inclusos. Não estávamos inclusos. Era só o filho de Israel. No Novo Testamento entramos juntos. No Primeiro Testamento, toda transgressão era punida com a morte. Toda transgressão era punida com morte. Obrigado, meu amor. No Segundo Testamento, toda transgressão já foi punida com morte em Yeshua, para que você transborde em vida. Estão entendendo aqui? Só que a herança, escute agora, a herança só é dada pela morte do testador. Ninguém recebe herança em vida. Agora escute isso. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha que doido isso. Querido, isso aqui é muito poderoso. Não sei se é a minha cabeça que tem estudado muito sobre isso, mas para mim se torna muito claro. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Lembra? Por que o Antigo Testamento era válido? Por causa que a aliança era de sangue. Tinha que haver morte. Se não houvesse morte, eles não poderiam se apropriar do testamento. Só que antes era a morte de animais. Cada vez que eles sacrificavam um animal, o testamento valia para eles. E todo pecado era perdoado, porque alguém morreu em substituição. Porque a palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a antiga aliança estava estabelecida em sangue de animais para substituir você e eu. Vamos dizer que a gente faça parte da antiga aliança, mas só para você entender o contexto. Para substituir a vida dos homens que estavam em pecado, era necessário o tabernáculo antigo, debaixo de sangue, era necessário comer da carne do animal, era necessário oferecer os dons, os sacrifícios, trazer presentes, oferecer sacrifícios, derramar o sangue, entrar no santuário, fazer remissão, aspersão do sangue sobre nossas vidas. Tudo isso era necessário para que nós pudéssemos ser herdeiros, ou para que o povo de Deus fosse herdeiro da promessa daquilo que eles já eram feitos, por causa do pecado. O que muda na nova aliança? O sangue muda, não é mais de animais, não precisa mais sacrificar pelo sangue, porque Yeshua fez o sacrifício total. Nova aliança no meu sangue. Lembra de Jesus pegando o cálice, dizendo, essa é a nova aliança no meu sangue. E aí mudou o quê? Mudou que agora não precisa mais sacrificar, não precisa mais derramar sangue, mas você tem que celebrar, fazer isso em memória de mim. Todo aquele que bebe o meu sangue, come minha carne, opa, Yeshua é o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se na antiga aliança era necessário comer da carne do sacrifício, na nova aliança também é necessário. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Estou relendo 16. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Por isso que tinha que morrer animais, para simbolizar a morte do testador, para que eles pudessem receber o testamento. Tudo que constituía o testamento neles. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água, lã, purpúrea, isopo, aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Lembra que após escrever o testamento do que ele recebeu no Sinai, ele asperge sangue sobre o testamento, dizendo, esse é o sangue do testamento que Deus vos tem dado, tem mandado. Eu não lembrava disso, apóstolo, por isso. Você não lembra porque você não estudou, porque não te ensinaram. Então teve sangue. Então, lá na lei, quando receber a lei, Moisés joga sangue no testamento. Ai, sangue de bodes, não de Jesus.
Essa é a nova aliança. Eu vou dar o testamento para vocês, o Antigo Testamento, agora vai vir diferente. Ele vai estar com o sangue de Yeshua. E vai ter mais gente incluso nele. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Verso 20, verso 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, tudo que estava no tabernáculo foi aspergido sangue. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Outra versão vai dizer, não há remissão de pecados. Ai, meu Deus, porque ninguém me ensinou isso antes, Jesus. Obrigado, Senhor. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Deixa eu me recuperar aqui que eu estou emocionado. Vamos ler de novo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O tabernáculo veio do céu e foi purificado com sangue de animais, mas era necessário que o modelo do céu viesse para a terra com coisas muito melhores do que essas com sangue de animais. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele não entrou na sombra, ele não veio para o tabernáculo terreno, ele entrou no tabernáculo celestial, o eterno. Por isso que o sangue dele é válido para todas as coisas. O modelo do tabernáculo terreno está no céu. Deus disse para Moisés, faça tudo conforme a visão que eu te mostrei. Ele viu o que tinha no céu e projetou na terra. Só que tudo que vem do céu e vem para a terra, ele teve imperfeições. E o sangue de animais tinha que purificar para que pudesse trazer resultados para a nossa vida. Mas agora, vindo Jesus, ele faz tudo perfeito, porque ele é o perfeito tabernáculo. Porque Cristo não entrou num santuário, estou lendo de novo 24, feito por mãos, figura do verdadeiro, que figurava o verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Olha só, e ele não foi como um sacerdote que tem que oferecer todo ano, muitas vezes, com sangue alheio, com sangue que não era dele. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. De outra maneira, se fosse assim, ele teria que padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Muito poderoso isso, queridos. Muito poderoso. Eu tenho vontade de ir para o 10 já aqui, mas não vou. Eu quero saborear capítulo por capítulo com você. Mas que deu vontade hoje. Você está entendendo agora o que é Antigo Testamento e Antiga Aliança? É claríssimo aos nossos olhos.
Não tem nada a ver com aquilo que te disseram, uma coisa que parou. O que ele está dizendo que está envelhecendo é que já não tem mais sentido. Ele está explicando tudo aqui para nós, queridos. É muito tremendo isso. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Que você possa assistir de novo essa live de hoje de estudo do devocional. E deixe o Espírito Santo te abastecer com o conhecimento da sua palavra. Hebreus é poderoso porque ele está falando. Sabe por que as pessoas não entendem a Bíblia? Porque elas não leem a Torá. Segundo, porque quando eles leem a Torá, eles leem como algo ultrapassado, antigo, e isso apenas histórico. Vou usar até uma expressão mais triste. Sem valor algum. Como se tivesse sido abolido o passado e não tivesse mais validade. Leso engano. O que precisamos entender? Que a Torá nunca passou. E Hebreus mostra essa conexão do antigo com o novo. O que aconteceu? E sabe por que as pessoas, geralmente, as pessoas não leem Hebreus porque não entendem Hebreus. Já vi gente dizer assim, eu não consigo entender Hebreus. Claro que você não vai entender Hebreus se você não estuda a Torá. E daí o pessoal só lê o Novo Testamento, os Evangelhos, e ficam com muitas dúvidas, fazendo várias interpretações que não têm sentido, porque o Evangelho é a Torá manifesta na Terra, através de Yeshua, e as pessoas não conseguem entender, ficam fazendo cada coisa descabível, cada interpretação que eu não sei o que significa na cabeça desse povo. E aí eles estudam só as cartas. Tem uns adoradores de Paulo aí, né? São paulinos, né? Só pode ser. Mas são evangélicos, né? Mas idolatram. Dizendo que porque Paulo foi um apóstolo usado por Deus tremendamente. Mas eles pensam que Paulo escreveu uma nova. Não há como entender a palavra sem os argumentos paulinos. Só se pode entender o Novo Testamento com as cartas de Paulo. Os evangelhos só se compreendem, isso são frases teológicas, com a colaboração e contribuição de Paulo. Queridos, tu não está entendendo o evangelho por causa que tu não sabe a Torá. E tu quer colocar Paulo para explicar uma coisa que ele está explicando outra. Paulo não está explicando o evangelho. Paulo está explicando a Torá. Pelo poder do evangelho. Simples. Porque ele não está explicando a lei como os seus colegas fariseus faziam. Ele está explicando a lei cumprida em Cristo, como eu e você recebemos, ou pelo menos deveríamos ter recebido. É muito sério. Então, as cartas paulinas estão ensinando os gentios como você e eu a conhecer a Torá, através do Evangelho. Pronto. Resumi a Bíblia. Amém? Então, as cartas explicam a Torá através do Evangelho. Não a Torá antiga da lei, do testamento passado, que movia com sangue de animais e não podia fazer expiação por nós. Mas a Torá viva, aquela que se fez carne, através de Yeshua, escrita em nosso coração por Espírito Santo, que é capaz de mudar a nossa vida. Eu não sou contra a graça, não sou contra o poder do Espírito, mas sou totalmente contrário à mutilação daquilo que nos foi entregue. Não é possível você querer reduzir toda a Escritura às cartas de Paulo. Paulo está explicando o fundamento daquilo que ele sabia, daquilo que ele vivenciou e estudou. Amém, queridos? Quero orar com você. Pai, eu quero abençoar meus irmãos. Pai, que haja sobre eles a tua unção e que a cada dia o Senhor se manifeste na revelação da tua Torá, dos evangelhos, através de Yeshua, HaMashiach, e o seu poderoso Espírito que habita em nós. Nós nos prostramos diante da tua grandeza e declaramos que a tua palavra é a verdade. E eu abençoo os teus filhos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.